Porque desde a criação do mundo foram claramente vistos os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a natureza divina. Sendo compreendido pelo que foi feito de forma que o ser humano não tenha desculpa. Alguma vez você desejou saber como Deus cultivaria se Ele cultivasse? No princípio, Ele criou tudo no seu lugar com um propósito. Ele estabeleceu os seus caminhos para governar a sua diversa criação para que possa florescer. A sua obra é tão gloriosa que ao desfrutá-la temos que exclamar: Deus, seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. As leis físicas que Deus colocou na criação para os ecossistemas mais produtivos do mundo incluem pouca ou nenhuma movimentação do solo, nenhuma destruição ou incorporação do material das plantas em deterioração na superfície da terra e uma grande biodiversidade de espécies. Os caminhos de Deus têm estado visíveis para nós através da sua criação e nós, os seus filhos e filhas, não temos nenhuma desculpa. Let them be revealed. The promises, walk in it. Shine bright, let your glory fill this land. Faith, hope, you know that the blessings are coming. O ser humano é notório por poder destruir incrivelmente bela criação de Deus. Em apenas 3 anos, os caminhos do homem podem destruir um ecossistema que uma vez foi altamente produtivo para um solo improdutivo, tanto que uma colheita não possa ser produzida mesmo no pico da época chuvosa. A África é tão grande que pode caber nela a América, Europa, China e Alasca. O continente tem mais riquezas de recursos que qualquer outro, mas ainda conta com um mero 5% do produto interno bruto do mundo. 750 milhões de pessoas são agricultores de subsistência, mas não conseguem produzir o suficiente para alimentar as suas famílias, nem sequer falando de lucros. Uma família necessita de aproximadamente 1.200 kg de milho para sobreviver durante um ano, mas as suas colheitas médias rondam em volta de 350 kg por hectare. Em média, mais de 20 milhões de toneladas de apoio alimentar são importados anualmente para a África, e o continente tem um estigma internacional de tigela mendigante do mundo. Quando nós vemos esses números e a quantia de apoio que aflui, a pessoa não consegue não perguntar-se: está a fazer alguma diferença? Ou é que estamos a perpetuar síndrome de dependência? Os pobres se tornam cada vez mais pobres e parece não existir nenhuma luz no fundo do túnel escuro de desesperança. A África é o único continente onde o número de pessoas famintas está a aumentar anualmente, onde, em média, 1 entre 3 africanos está desnutrido. Contudo, nós continuamos inclinados ao nosso próprio entendimento, praticando lavra profunda, britando os nossos solos, queimando e praticando monocultura. Como resultado, o domínio agrícola está lutando com o rendimento em declínio, solos empobrecidos e ruídos, e os agricultores fracassados são forçados a juntar-se à tendência mundial de urbanização. Temos que perguntar a nós mesmos: que herança é que estamos a deixar para nossos filhos e gerações seguintes?
Isaías capítulo 58 diz que este é o verdadeiro jejum que Deus escolheu para soltar, remover e quebrar o jugo da pobreza, alimentar os famintos, vestir os que estão nus e abrigar os desamparados. Cultivando a maneira de Deus é uma solução religiosa surpreendente à crise de segurança alimentar e da pobreza para as pessoas rurais. É uma ferramenta para equipar os pobres para saírem da pobreza com o que Deus colocou nas suas mãos e para revelar a abundância da vida abundante que Ele prometeu. Se você dá a um homem um peixe, você o alimenta durante um dia. Mas se o ensina a pescar, então o alimenta para toda a vida. The promises, walking in. A palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Temos que reconhecer a importância de ensinar aos pobres a fidelidade no domínio agrícola antes que possa ser revelado o resto do potencial do continente. Eu quero contar ao mundo que a África não é pobre. A África é muito rica. Você achará que a terra é muito rica. Ao redor do mundo, pessoas me falaram que na África eles encontraram muito bons solos. Como estou parado aqui, debaixo dos meus pés, há tesouros de Deus. Qual investimento que Deus nos deu na África. Cultivando a maneira de Deus tem um histórico provado de sucesso desde 1984, quando Brian Aldridge primeiro abriu o caminho para estas práticas na propriedade Hinton, no Zimbábue, numa fazenda comercial de maior escala, semeando 3.500 hectares eventualmente. Desde esses pequenos começos, cultivando a maneira de Deus, espalhou-se em muitos países, sendo usado através de igrejas, missionários e ONGs, para criar a massa crítica de efetividade necessária para estender esta mensagem de esperança pelo continente africano e para o resto do mundo. Cultivando a maneira de Deus não é apenas uma tecnologia, mas uma solução espiritual, administrativa e tecnológica bem equilibrada para o domínio agrícola. Nós precisamos de entender que o jugo da pobreza é primeiramente um jugo espiritual e se nós apenas tratamos das chaves técnicas e de gestão, não poderemos libertar de maneira nenhuma os pobres. Eu queria que todo aquele que viesse a esta montanha viesse adorar a Deus e somente a Deus, mas não é o acaso. É lá onde as pessoas levam ofertas de comida ou outros sacrifícios em recipientes para apaziguarem os seus antepassados até aos dias de hoje. Feiticeiros e curandeiros são encontrados em quase toda a aldeia e são consultados para a maioria das coisas, em todas as fases críticas da vida. Os curandeiros também são trazidos para orarem sobre a terra para que produza uma colheita em abundância e até mesmo para trazer chuva. Frequentemente, as igrejas permitem e perdoam tais práticas, fecham os olhos, as justificando como práticas culturais. Esta linha macia é uma parte principal da razão por que a igreja no continente está vivendo debaixo da maldição sem a vida abundante prometida de Jesus. Os templos das nossas vidas estão em ruínas porque estávamos a servir os nossos próprios caminhos egoístas e ambições fúteis e não andávamos no caminho de Deus. Se nós, como seus filhos e filhas, sejamos comprometidos a reconstruir o templo de Deus nas nossas vidas, considerando os nossos caminhos e alinhando-os aos caminhos de Deus, não só em espírito, mas na mente e em corpo também. A toda a suficiência de Deus é verdadeiramente todo suficiente para todo bom trabalho. É um princípio baseado no reino de trabalhar fielmente com o que Deus colocou na sua mão, ainda confiando na sua intervenção sobrenatural.
Meu nome é Fanny. Eu sou uma mulher velha. Só porque eu não tinha dinheiro para comprar fertilizante e usar estrume, eu levei o solo de formigueiro e coloquei nos covaços e depois vi o meu milho crescendo bem. Comparado aos tempos em que não aplicava o solo de formigueiro, não havia nada. Eu agradeço a Deus porque Deus me abençoou. Eu tenho algo que eu posso acrescentar este ano. Vamos propor em nossos corações semear generosamente e com alegria, como para o Senhor. Você também colherá com abundância e alegria. Dando ofertas ao Senhor traz honra para Ele e o reconhece de certo modo que nós não podemos compreender. Dando ofertas a Deus obriga-nos a considerar uma causa fora de nós mesmos e começa uma caminhada à abnegação onde colocamos o seu reino antes dos nossos próprios fins egoístas. 2 de Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós afirmamos a nossa reivindicação como filhos de Deus, levando Jesus Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino aqui na terra como no céu. Lucas capítulo 16, verso 10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus quer que sejamos mordomos fiéis da terra, sustentavelmente fazendo lucro através da prática de cultivar a maneira de Deus de todo o coração, para que, cultivando a maneira de Deus seja sustentavelmente rentável, as nossas habilidades de gestão têm de ser consideradas e melhoradas. As 3 chaves de gestão de cultivando a maneira de Deus são: fazer as coisas a tempo, a altos padrões e com desperdício mínimo. Eu estou me apresentando a vocês. Chamo-me Mekshu e esta é a minha família. Nós estamos trabalhando juntos como uma equipe. Se você fizer tudo a um padrão, Deus realmente o abençoará. É por isso que estão a olhar para esta colheita muito agradável. Isto porque nós a fizemos a um alto padrão. A nossa tecnologia básica é não lavrar, não queimar nem incorporar o cobertor de Deus, praticar rotações. Ao seguir os segredos que o nosso Pai Divino nos revelou, o mais exato possível, obviamente, colheremos as recompensas dos seus caminhos. Nós estamos numa montanha bonita no reino de Lesoto, numa área chamada Mapucém. Nos princípios dos anos 1800, missionários vieram a este país bonito e trouxeram consigo a charrua. A charrua se tornou um êxito imediato nas comunidades. E se você fosse um homem e nunca teve uma charrua, realmente você sofria para achar uma esposa. Como resultado disso, vastas extensões de terras agrícolas foram abertas e a área se tornou um centro para a exportação de produtos agrícolas. Mas não durou por muito tempo. Como você pode ver no fundo aqui, você vê que com Deus, se você é infiel com pequenas coisas, Ele tira. Neste caso, a loucura de lavrar está claramente à mostra. Essas terras têm uma profundidade de até 6 metros. Elas foram terrivelmente ruídas e estas terras ruins são totalmente inadequadas para qualquer uso agrícola. Este é um desastre. Cada uma dessas bandejas de escoamento superficial está a 15 graus. A única diferença entre elas é que isto é uma superfície normal de uma machamba lavrada e este mesmo solo solto está coberto com o cobertor de Deus. Você pode ver claramente como o escoamento superficial numa machamba lavrada típica é incrivelmente alto. Olhe para a quantia do solo no fundo deste copo. Isto é a loucura de lavrar.
No ensaio de Cultivando a Maneira de Deus, apesar de termos usado exatamente a mesma terra lavrada, a mesma inclinação, esta aqui estava coberta com o cobertor de Deus, pode-se ver que o escoamento superficial é significativamente menos naquela coberta com o cobertor de Deus e a erosão do solo é absolutamente mínima. Esta é a maneira de Deus. Milho é a cultura principal para a maioria dos pobres no continente e também o ensinamento profundo é baseado nessa cultura. Porém, foi provado que Cultivando a Maneira de Deus tem grandes sucessos com uma variedade de culturas, inclusive soja, mapira ou sorgo, trigo, amendoim, feijões, feijão boer, algodão, hortícolas e muito mais. Encorajamos que os agricultores gerem as suas machambas como negócios viáveis e há testemunhos abundantes onde os agricultores têm implementado Cultivando a Maneira de Deus de todo o coração. A primeira vez na minha vida eu colhi de 7 sacos para 70 sacos e este milho que eu tive consegui vender algum e comprei minha própria parcela e também a casa na qual eu estou a viver agora. Eu vi que Deus realmente me impulsionou. Cultivando a Maneira de Deus é demonstrado plantando pequenas parcelas de 6 por 6 metros, permitindo que os aprendizes vejam e apliquem as técnicas por si próprios. Essas parcelas chamam-se jardim bem regado e são implementados antes das chuvas para assegurar que as pessoas tenham bastante tempo para assimilar os princípios numa pequena escala e os implementar nas suas machambas numa grande escala. Esses jardins bem regados são modelos para mostrar a esperança de Deus nas comunidades. O meu pai conseguia 3 sacos de 50 kg de meio hectare, que era uma machamba que ele me deu como herança. Quando eu ouvi falar de Cultivando a Maneira de Deus, eu fui e apliquei diretamente o que fui ensinado. No ano seguinte, eu consegui 45 sacos de 50 kg, da mesmíssima porção de terra. E no terceiro ano, consegui 54 sacos de 50 quilos. E no ano passado, eu consegui 69 sacos de 50 quilos. Eu dou a Deus toda a glória, honra e louvor. Jesus disse: não há nada que eu faça que não tenha visto o meu Pai fazer. Nós, como filhos de Deus, precisamos humilhar-nos e reconhecer que nossos caminhos não estão a funcionar e seguir todos os caminhos de Deus com todo o coração.